Você não está sem dinheiro. Você está sem controle. E isso é muito mais perigoso. Porque quem não tem dinheiro pode aprender a ganhar. Mas quem não tem controle vai perder tudo, mesmo quando tiver. Sêneca já alertava isso há mais de 2000 anos. Não com essas palavras exatas, mas com uma ideia brutalmente honesta. Ele dizia que a verdadeira pobreza não está na falta de recursos. Está na incapacidade de se contentar. Está na mente que nunca se satisfaz. E hoje, isso ficou ainda pior. Porque nunca foi tão fácil gastar. Nunca foi tão fácil cair em impulso. Um clique. Um cartão. Uma desculpa. E pronto. Você troca horas da sua vida por algo que nem precisava. E no momento parece pequeno. Inofensivo. Mas não é. Porque o problema não é o valor. É o padrão. É o hábito invisível que se repete. De novo. E de novo. E de novo. Você não percebe, mas está treinando sua mente a obedecer ao impulso. E toda vez que você cede, fica mais fraco. Sêneca falava sobre isso quando dizia que quem é escravo dos desejos nunca será livre. E aqui está o ponto que quase ninguém quer aceitar. Você não perde dinheiro por falta de inteligência. Você perde por falta de domínio. Domínio sobre si mesmo. Sobre o impulso. Sobre aquela voz interna que diz: eu mereço isso. Depois eu vejo. Não vai fazer diferença. Mas faz. Sempre faz. Porque o dinheiro não vai embora sozinho. Ele sai através de decisões. E decisões impulsivas são silenciosas. Elas não parecem grandes erros. Elas parecem normais. Cotidianas. Mas somadas, destroem qualquer construção financeira. E aqui entra algo que o estoicismo ensina com precisão. Nem tudo que você sente merece ser obedecido. Essa vontade de gastar, essa urgência, isso não é necessidade. É reação. É emoção tentando assumir o controle. E se você não percebe isso, você vira refém. Refém de promoções. Refém de comparações. Refém da vida dos outros. Porque hoje você não compete só com o seu desejo. Você compete com o mundo inteiro tentando te fazer consumir. O tempo todo. Tela após tela. Oferta após oferta. E sem perceber, você começa a viver para sustentar decisões que nunca deveriam ter sido tomadas. Sêneca também dizia algo que encaixa perfeitamente aqui. Ele falava que não é pobre quem tem pouco. É pobre quem deseja mais do que precisa. E olha ao seu redor. Quantas pessoas realmente passam necessidade? E quantas vivem em constante sensação de falta, mesmo ganhando bem? Isso não é renda. Isso é mentalidade. Porque quando você não controla o que entra na sua mente, você não controla o que sai do seu bolso. E é aqui que a mudança começa. Não no dinheiro, mas na consciência. Na pausa. No espaço entre o impulso e a ação. Porque é nesse espaço que você decide quem está no controle. Você ou o seu desejo. Começa simples. Antes de qualquer compra, pare. Respira. Pergunta para si mesmo: eu preciso disso? Ou estou apenas reagindo? Essa pergunta, sozinha, já separa quem constrói riqueza de quem vive preso em ciclos. E se você está entendendo isso agora, então já dá um passo além. Se inscreve no canal, mas não como um clique qualquer. Se inscreve como um compromisso. Um compromisso de parar de viver no automático e começar a assumir o controle da sua vida financeira. Agora me diz uma coisa. Comenta aqui embaixo. Qual foi a última vez que você gastou dinheiro, sabendo no fundo que não precisava? Sem filtro. Sem desculpa. Porque reconhecer isso
é o primeiro sinal de mudança. E se esse vídeo fez você enxergar algo que antes você ignorava, compartilha com alguém. Mas não por compartilhar. Compartilha com alguém que precisa acordar. Alguém que vive preso nesse ciclo e nem percebe. Porque às vezes, uma única ideia no momento certo muda uma vida inteira. Agora, tem algo ainda mais profundo nisso tudo. Algo que a maioria evita olhar. Porque não é sobre dinheiro. É sobre identidade. E é exatamente aqui que tudo começa a ficar desconfortável. Controlar gastos não é o mais difícil. O mais difícil é aceitar o que está por trás deles. Porque o dinheiro que você perde não começa na carteira. Começa na mente. Começa na forma como você se vê. Na forma como você tenta preencher o que sente. Sêneca entendia isso com uma clareza assustadora. Ele dizia que ninguém se torna pobre de repente. A pobreza verdadeira é construída aos poucos. Nas escolhas. Nos excessos. Nos desejos sem freio. E principalmente, na incapacidade de se conhecer. Porque quem não se conhece, compensa. Compensa com consumo. Compensa com aparência. Compensa com coisas que nunca resolvem o vazio. E é por isso que você compra e ainda assim sente que falta algo. Você conquista e mesmo assim não se sente completo. Porque o problema nunca foi o dinheiro. Foi o significado que você deu a ele. Você transformou o dinheiro em fuga, em recompensa, em anestesia. E toda vez que sente desconforto, tenta aliviar com consumo. Mas isso tem um preço. E não é só financeiro. É mental. É emocional. É silencioso. Você vai se afastando de quem poderia ser. E se aproximando de um padrão que te mantém preso. Sêneca falava muito sobre autodomínio. Ele dizia que a maior riqueza é ser suficiente para si mesmo. E isso é o oposto do que o mundo te ensina hoje. O mundo te ensina que você precisa de mais. Mais coisas. Mais status. Mais validação. Mas quanto mais você entra nesse jogo, mais dependente você fica. E dependência nunca constrói riqueza. Só constrói necessidade. E quem vive em necessidade constante, nunca acumula. Porque tudo que entra, já tem destino. E o destino é o impulso. É a emoção. É o desejo mal resolvido. Agora olha com honestidade. Quantas decisões financeiras suas foram racionais e quantas foram emocionais? A resposta pode ser desconfortável, mas é necessária. Porque enquanto você não enxergar isso, nada muda. Você pode ganhar mais, pode melhorar de vida, mas o padrão continua. E o padrão sempre vence. Sêneca também dizia que o homem que não sabe o que é suficiente nunca terá o bastante. E isso resume tudo. Porque riqueza não começa no quanto você ganha. Começa no quanto você controla. No quanto você resiste. No quanto você escolhe conscientemente. E isso exige algo raro. Presença. Consciência. Coragem de dizer não. Não para os outros, mas para si mesmo. Para aquele impulso automático. Para aquela vontade momentânea. Para aquela justificativa que sempre aparece. E aqui está a virada. Você não precisa cortar tudo. Você precisa parar de obedecer tudo. Existe uma diferença enorme. Porque o problema nunca foi gastar. Foi não ter critério. Foi não ter limite. Foi não ter consciência. Quando você desenvolve isso, algo muda. Você começa a sentir mais controle, mais clareza, mais liberdade. E pela primeira vez, o dinheiro começa a trabalhar a seu favor, não contra você. Mas isso só acontece quando você assume responsabilidade total, sem culpar salário, sem culpar preço,
sem culpar o mundo. Porque enquanto você coloca a culpa fora, você perde o poder de mudar. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer continuar reagindo ou quer começar a decidir? Se esse vídeo te fez pensar, então não deixa isso passar. Se inscreve no canal, mas faz isso com intenção. Como quem decidiu mudar. Como quem decidiu parar de viver no impulso e começar a construir algo sólido. Agora comenta aqui. Qual é o padrão que mais te faz perder dinheiro hoje? Daquilo que você sabe, mas ainda não mudou. Porque quando você coloca isso em palavras, você começa a tirar o poder disso sobre você. E se você conhece alguém que vive preso nesse ciclo, envia esse vídeo. Não para julgar, mas para despertar. Porque tem gente que só precisa de um momento de clareza. E isso já muda tudo. Obrigado por ficar até o final. Isso diz muito sobre você. Poucos têm a disciplina de encarar esse tipo de verdade. Você está entre os que querem mais. Mas não mais coisas. Mais controle. Mais consciência. Mais poder sobre a própria vida. E é isso que separa quem sonha de quem constrói. Agora é com você. Controle sua mente. Ou o seu dinheiro continuará controlando você.